cabeção, papai, papai tá sempre e você, com o seu Ceia, vem comigo, você tá maluco, você quer entrar aí num grupo onde poucas pessoas têm essa certificação e você não sabe o que é caderneta de poupança? Não, papai, aí você sabe tudo, tá, tudo bem, mas olha só, talvez eu te diga alguma coisa nesse podcast do papai aqui que você não saiba, que tá caindo na prova. Você tem que ouvir sim, escuta o papai, põe mais uma musiquinha, essa faixa ela é sucesso desde 1870, quando foi Dom Pedro II criou a poupança. Desde aquela época se fala em poupança, mas a poupança é um investimento, infelizmente, o principal investimento do mercado financeiro, mas pode ser que caia uma questãozinha outra, com alguma coisinha diferente, mas tem que escutar o pod do pai. Escute, então, eu vou te falar tudo sobre cadernetas de poupança, para você, futuro ceia, entender como funciona e principalmente como convencer o seu cliente a não deixar o seu dinheiro lá. Só um pouquitinho pode, tá? Beleza? Então vambora, então. Vou rodar a vinheta e a gente vai falar de poupança. Então vem com o papai, olha só, poupança, caderneta de poupança. Ela foi criada lá atrás para ajudar os investidores, na época era até os escravos, a comprar suas cartas de alforria, as menores poupanças, as classes menos favorecidas. E lá, quando nasce a Caixa Federal, não era federal naquela época, mas nasce a Caixa Econômica de Socorro, por Monte Socorro, isso é passado. Presente ela continua sendo a poupança como investimento para pequenos investidores, mas lá dentro tem grandes investidores, tem gigantes e até institucionais. Por quê? Porque não tem preconceito. A poupança passou gerações e gerações sempre pagando uma rentabilidade ruim. Mas a rentabilidade não é o grande atrativo da caderneta de poupança, e sim a sua segurança. Afinal de contas, ela também está coberta pelo FGC. Tá, pessoal, mas qual a diferença do CDB? Se o CDB também está coberto. Tá, tudo bem, mas é que antigamente não tinha FGC, então ela era diferente, né? E você tinha cobertura do governo na Caixa, beleza, mas isso é passado. Presta atenção qual é a diferença da caderneta de poupança para o CDB. Está como os juros são pagos. Quando você vai num depósito a prazo, os juros são pagos diariamente. Claro, às vezes pode ter uma carencinha, mas todo dia tá rendendo juros. Na caderneta de poupança, olha só, cabeção, esses juros são pagos periódicos e esse período vai depender de quem é você. Se você for uma pessoa física, professor, que é uma pessoa física, tem CPF, cadastro de pessoa física. Se você está investindo na pessoa física, você vai receber juros mensais, ou seja, todo mês a poupança faz aniversário, chega na agência, o gerente tá parabéns, não, ele não vai estar cantando parabéns para você, mas a tua caderneta de poupança está de aniversário, e por isso que ela recebe o nome de caderneta de poupança, porque a pessoa anotava no papelzinho a data do aniversário para saber, hoje o dinheiro entrou. É como se fosse um salário, era para pessoa física. Mas se eu abrir uma caderneta de poupança em nome de uma PJ, professor, que é uma PJ, tem CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, uma PJ, ela vai receber os juros trimestrais. PJ trimestral, PF mensal. Exceção quando a PJ for uma ONG, né, não tem fins lucrativos, a gente diz que tem uma imunidade fiscal. O governo fala, a igreja não dá lucro, não deveria, mas não paga imposto. Então você tem um tratamento como pessoa física. De maneira geral, é isso. Agora, a rentabilidade, bom, aí tem muitos depende. Antes de falar da rentabilidade de pessoa física e pessoa jurídica, vamos para a rentabilidade geral da caderneta de poupança, não importa quem seja. Porque o que muda da PF para PJ é como é pago. O quanto é pago depende da Selic. Sim, Salabim. Nem sempre foi assim. Antigamente, a poupança pagava exatamente 6% ao ano, mais uma correção que era TR. A TR, que é a taxa referencial determinada pelo Banco Central com base nas TBFs e na letra prefixada. Viu como tem que ouvir? Então, beleza. Então, essa é a correção da inflação, da poupança, e ela era 6% no ano mais TR até meados, na verdade, para ser mais exato, até o dia 3 de maio de 2012. Professor, eu preciso
decorar essa data, não é prova de história, vem com o pai. Não, só falei para você entender que a partir de maio mudou. Então todo mundo que investiu antes, aplicou antes, não é quando ele abriu a conta, é o dinheiro que foi aplicado antes. Se ele tá lá paradinho, eu quero conhecer essa pessoa, porque olha, desde 2012 com esse dinheiro parado, hein? Pai tá aí, hein? Ó, quero te conhecer. Olha que pessoa que poupa legal, é ou não é? Isso que é caderneta, isso que é poupançudo. As pessoas falam, olha, já vi a poupança da Valesca Popozuda, da mulher melancia, da melão. Pelo amor de Deus, poupança boa é essa aí. Essa é a poupança que muda a vida. O cara que guarda desde 2012, esse tá ganhando 6% ao ano mais TR. Os que foram depois dessa data vão depender da Selic. Pra quê? Porque se a Selic for muito baixa, as pessoas vão aplicar na poupança, que era 6% ao ano. E as pessoas indo para a poupança deixam de comprar título público, que o pai falou. E o título público, o Tesouro tem interesse, Tesouro te quer. E como que o Tesouro faz para você não trair ele com essa danada da poupança? Pá! Selic cair, pênalti na poupança. E qual é o pênalti? 70% da Selic. Então presta atenção. Quando a Selic for até 8,5% ao ano, a poupança vai pagar 70% do que for a Selic. Ou seja, garante que o título público LFT vai render 30% a mais, que é mais que o imposto e está garantido que é melhor do que a poupança. Essa é a ideia do governo para você entender a lógica. Então, 8,5% é onde fecha a conta do 6. Presta atenção. 8,5% vezes 70%, professor, você disse que não cai cálculo. É só para ilustrar que eu tô te falando. Onde você tá me ouvindo agora? Conta pro pai. Tá ouvindo no busão? Dá aquela risadinha. As pessoas do lado pensam, já sei, ele tá escutando stand-up. Não, ele tá estudando. Não pode estar estudando. Não, ele deve estar estudando então alguma coisa aí sobre história, deve ter alguma coisa engraçada. Não, ele tá estudando finanças. É possível sorrir enquanto estuda finanças? Eu acredito que eu tirei um sorriso seu agora, de um jeito, cuidado, olha o carro na frente. Então presta atenção. E se você multiplicar 8,5% por 70%, dá 5,95. É exatamente o limite de 6. Por isso, acima de 8,5%, não importa qual é a Selic, a poupança sempre vai pagar 6% ao ano. Sempre. Então, acima de 8,5%, 6% ao ano. Até 8,5%, 70% da Selic. Essa é a diferença. Agora, como esses juros é pago, cabeção? Se for pessoa física, olha só, 0,5% ao ano, pagar ao mês. 0,5% ao mês, se for 6%, ou você vai trazer esses juros, no caso está 4% a Selic, 70%, 4 vezes 7, 28, 2,8, você traz ao mensal. Se for PJ, traz a trimestral, tá bom? No caso, quando tá 6% a poupança, ela vai pagar 0,5% na pessoa física e 1,5% na PJ, beleza? Pra gente fechar isso com chave de ouro, olha só, a poupança também está coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito. Sim, que coisa bacana, é ou não é? E está coberto todo o valor até o limite de 250 mil, como a gente falou, beleza? E o recurso da poupança é aplicado em habitacional. Compra casa, vende casa, imóvel, terreno, é o de onde vai o dinheiro da poupança, beleza? Então essa foi a caderneta de poupança. Espero que você tenha entendido tudo suficiente para detonar qualquer questãozinha de prova, beleza? Foi lindo e a gente se escuta no próximo áudio.